Olá a todos, eu sou o professor Juliano Ramos, estou continuando o curso sobre Introdução ao Linux. Nós estamos nessa aula começando a abordar um pouco da distribuição Ubuntu Linux, que é uma das distribuições mais conhecidas no mundo. Na verdade, no ranking de download de distribuição de Linux, ela está em primeiro lugar. E nós vamos começar esse curso de introdução abordando um pouco essa distribuição. Tá? Esse curso é um curso voltado para usuários iniciantes que estão dando os primeiros passos nesse universo do mundo do software livre, do mundo do open source. O site oficial é ubuntu.com.br. Essa distribuição de Linux é mantida por uma empresa que se chama Canonical. Existem distribuições de Linux que são mantidas por comunidades, como OpenSUSE, OpenMandriva, Fedora. No entanto, essa distribuição ela é mantida por uma empresa. Tá? Na opção do site ubuntu.com, você tem a opção de download da distribuição para servidores e da distribuição para desktop. Então vamos nessa opção aqui, desktop. E vamos clicar na opção aqui, Get Ubuntu Now. A opção que eu tenho para download é a 14.2 LTS. No entanto, eu tenho uma distribuição aqui embaixo aqui que é a 14.10. Qual a diferença? LTS são distribuições que têm um longo tempo de apoio, um longo tempo de suporte, tá? Então vem do inglês, é Long Term Support. E o que isso significa? Significa que durante um bom tempo você vai ter atualização do software, você vai ter atualizações de segurança, que seriam os updates, né, que você pode fazer no sistema. Então, por exemplo, a Ubuntu LTS 10.04 foi lançada aqui em 2011. Até metade de 2015 ele ainda tem suporte. Depois eu tenho aqui a LTS, a 12.4, que foi lançada aqui no meio de 2012. E eu tenho suporte dela até no finalzinho aqui de 2017. E a corrente que está lá no site, a 14.04, que foi lançada metade de 2014 e até o finalzinho de 2019 eu tenho suporte. E tem as distribuições que são voltadas para computadores pessoais, que estão de laranja. Por que essas daqui estão de roxo? Porque geralmente quem instala essa distribuição você instala para servidor. E servidor você precisa instalar uma distribuição que em média 3 a 5 anos, você não vai se preocupar que vai acabar esse suporte, essa atualização de segurança. Então você instala sempre em servidor uma distribuição LTS. E as laranjas são distribuições que vão sendo lançadas aqui, pensando-se no usuário desktop. Então ela tem os últimos softwares, lançamento de coisa nova, né, a aplicação gráfica nova. Então você tem isso nessas distribuições. Porém, quando você tem softwares recém-lançados, pode ser que ele tenha bug, né? Então ele não entra aqui na LTS. Na LTS geralmente são softwares mais estáveis. Então você tem essa opção. Se você vai usar o Linux para desktop, para instalar jogo, entrar na internet, suíte escritório, né, usar o LibreOffice, então eu recomendo a 14.10. Mas se você quer uma distribuição estável, se você não quer reinstalar o sistema tão já, aí sim eu recomendo que você instale a versão LTS, tá? Então a gente viu um pouquinho sobre isso daí. Vamos entender um pouco como funciona uma distribuição de Linux. Então tem uma imagem aqui interessante. No computador aqui a gente tem o hardware, depois a gente tem os módulos do hardware, que são os drivers, que vai fazer a placa de som funcionar, o Wi-Fi, né? E tudo isso está aqui no kernel, né? Do kernel a gente tem o shell, que são as linhas de comando, os interpretadores de comando. E no shell, né, que seria o que as pessoas chamam de modo texto, você pode rodar aplicativos
desde que esses aplicativos rodem em modo texto. E nós temos a interface gráfica. A interface gráfica, o Linux em si, ele independe da interface gráfica. Então você pode ter o sistema funcionando perfeitamente para servidor, por exemplo, você não precisa da interface gráfica. A interface gráfica é o que faz pesar, na verdade, é o que vai consumir mais memória RAM, placa de vídeo. Então, você tem um servidor, você instala até a opção do Ubuntu Server, você instala ele sem a interface gráfica para você ter lá o servidor de internet, servidor Fire, né? E aqui você tem a interface gráfica que o servidor X, né, que ele mantém as interfaces gráficas aqui, KDE, GNOME, aplicativos e assim por diante. O Ubuntu Linux, ele vem com o gerenciador de janelas, com a parte gráfica chamada de Unity. Mas existem outros gerenciadores gráficos, como por exemplo, existe o GNOME, existe o KDE, existe o XFCE, que na verdade o XFCE é essa interface gráfica que eu estou utilizando aqui. Então eu estou utilizando aqui um sistema operacional que não é o Ubuntu, se chama Triskel Linux, porém ele é baseado em Ubuntu, é um fork do Ubuntu na verdade, mas ele tem uma filosofia diferente que eu não vou entrar em detalhes aqui. E essa eu uso com a interface XFCE, tá? Essa é a interface XFCE. Mas voltando lá para o Ubuntu, tá? Então, por padrão, o Ubuntu vai vir com a interface gráfica Unity. O site, se você quiser mais informação sobre essa interface gráfica, é unity.ubuntu.com, tá? Tem o GNOME, gnome.org, então aqui é a interface gráfica do GNOME, e o KDE, que é o kde.org. Existem opções que seriam forks, que seriam desenvolvimentos paralelos do Ubuntu, já com essas interfaces gráficas. É claro que você pode instalar o Ubuntu e instalar essas interfaces gráficas. Então nada me impede de eu pegar o Ubuntu no site oficial aqui, fazer download e instalar. E depois dele instalado, eu instalar o GNOME, instalar o XFCE, instalar o KDE, nada me impede. Porém, eu já posso fazer download e instalar o Ubuntu já com a interface gráfica que eu quero. Isso vai fazer o quê? Vai ser menor o espaço que você vai usar em disco, porque se você instala o Ubuntu normal, ele vem com a interface Unity. Aí você vai instalar o KDE, você vai ter duas interfaces, Unity e KDE. Então está ocupando esse espaço em disco. Então nesse caso aqui, eu posso fazer download do Xubuntu, que vai vir com o XFCE, que é essa interface gráfica que eu estou usando. Ou eu poderia fazer download do Kubuntu, com K, que vai vir com a interface gráfica KDE. Ou eu posso fazer download do Ubuntu Gnome, e aí eu vou ter como gerenciador gráfico o Gnome, tá? Então essas são algumas opções que eu tenho. O que vem a ser essa palavra Ubuntu ou Ubuntu, né? Essa palavra é uma palavra africana e ela tem uma definição como humanidade com os outros. Então tem até aqui uma frase que explica um pouco isso. Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para os outros. Isso já deixa bem explícito o que seria a filosofia do Ubuntu. Então, esse sistema operacional tem como ideia que as pessoas sejam colaborativas, né? E isso que o tornou tão popular. Os fãs de Ubuntu são conhecidos como ubuntistas, ubunteiros ou ubunteiros, né? Algumas nomenclaturas aí para quem curte e quem utiliza essa distribuição de Ubuntu Linux. Bom, continuando um pouquinho aqui sobre a distribuição, vamos abrir aqui. Eu tenho um Ubuntu que está rodando aqui numa máquina virtual e durante o curso eu vou utilizar aqui essa máquina virtual, mas que é tranquilo para me explicar para vocês o funcionamento do sistema. Na tela de login, vamos fazer o login e conhecer o ambiente Unity que vem por padrão no Ubuntu. Eu vou deixar aqui na próxima aula um material complementar para você, link da história do Ubuntu, entender um pouco mais sobre a empresa e etc. Uma grande diferença para principalmente para quem está vindo do Windows
quando você instala o Ubuntu, quando você vai utilizar uma máquina com Ubuntu, e a gente vai falar de instalação nas próximas videoaulas e etc., essa grande diferença é justamente essa barra de tarefas do lado esquerdo, essa barra de tarefa lateral. Quem está na Microsoft é acostumado, né, geralmente o usuário iniciante em Linux está vindo de sistemas operacionais Windows. Então você tem lá embaixo a barra de tarefas na parte inferior. E aqui nós utilizamos uma barra de tarefa lateral, tá? Então essa barra ela se chama Dash, tá? Vai ter o material de apoio no curso que você vai ter, poder fazer download e estudar um pouquinho sobre isso. E o menu se chama menu do Dash. Dentro do menu tem uma diferença aqui. Você pode navegar pelos programas, mas você também pode pesquisar conteúdo que esteja no seu computador ou em fontes da internet. Essas fontes a gente chama de lentes. Então, quando você abre aqui, ó, você vai vir no menu principal aqui, que é o Home. Se você clicar em filtrar resultados, você pode escolher, por exemplo, as lentes que você quer ter ativa. Se você quer que procura, por exemplo, eu vou ativar aqui para procurar na Wikipédia. Então eu quero que eu digite aqui. Então eu posso digitar tanto o começo do nome de um aplicativo, por exemplo, o Writer, ele vai vir um aplicativo, como eu posso digitar, por exemplo, aqui Linux, e eu vou fazer uma busca de Linux, ele vai me procurar na internet, ó, na Wikipédia. Então ele achou, ó, na Wikipédia referências aqui, Linux, tá? Então, isso é bem legal, facilita aí para o usuário, ele já pode fazer pesquisas na internet. Então você tem várias lentes, tá, que você pode ir adicionando ou removendo de acordo com a sua necessidade. Mas se eu quero só procurar programas, então eu venho aqui na segunda aba aqui. Na aba eu vou procurar só aplicativos. Então aqui dentro eu já não tenho mais ali as opções da lente de internet. Aqui eu vou procurar os aplicativos. Clicando em filtrar resultados, eu posso escolher o gênero do aplicativo que eu quero. Por exemplo, os gráficos. Ele vai me mostrar os aplicativos que eu tenho instalado gráfico, né? E ele traz uma sugestão de aplicativo que eu poderia instalar de modo gratuito aqui no meu Ubuntu. Basta eu clicar em cima desse aplicativo, vai abrir um gerenciador de instalação de programas e ele vai instalar. Mas isso a gente vai ver depois. A princípio a gente está vendo só de nível básico como que funciona essa interface do Ubuntu, né? Essa opção é para mim procurar arquivos e pastas no meu computador. Então eu vou procurar arquivos e pastas. Eu posso procurar por vídeos, eu posso procurar por músicas, tá? E a última opção aqui, eu posso pesquisar mensagem em rede social. Então a gente vai ver isso depois, como eu configuro. E eu posso ter acesso a redes sociais, tudo diretamente por aqui. Então as mensagens aqui do Facebook vão carregar nessa página. Quando eu abro um programa, então vou abrir um programinha aqui. Então, vou vir aqui, vamos abrir um programinha de escritório. Então quando eu abro um programa, ou melhor, pode ser aqui o Writer. Cliquei em abrir, esperar o programinha carregar. Ele vai ficar armazenado aqui na barra do lado esquerdo, que é a nossa barra de tarefa. Então aqui interessante, ele ficou armazenado. E aí ele mostrou para mim o que? Uma setinha, significa que eu tenho uma janela do programa aberta. Eu minimizo, eu posso clicar aqui sobre o ícone, né? E minimizar, tá? Dando 2 cliques aqui no ícone. Mas outra diferença é que os menus de janelas, ó, eles ficam do lado superior esquerdo. Então fechar, minimizar e o maximizar. Vamos minimizar aqui. Ficou aqui a janela aberta. Se eu abrir uma nova instância, ó, botão direito, novo documento, agora vai aparecer 2 setinhas. Tá vendo aqui no cantinho? Significa que eu tenho 2 documentos abertos. Então vou fechar um, sair do LibreOffice, fechei todos aqui. Saiu do LibreOffice. Se eu não quero mais esse programa aqui, que ele já está com uma atalho, ele já vem com alguns programas, tá vendo? Eu não quero aqui, por exemplo, a Amazon. Não quero, que
que vai me linkar produtos e tal da Amazon. Voltando do lado direito, desbloquear do lançador, removi, ele não está mais nos favoritos. Ainda continua aqui, mas não está nos favoritos. Então, por exemplo, vou pegar aqui um programa que eu queira colocar ali nos favoritos. Eu vou digitar Calc, que eu quero a calculadora. Então posso clicar, segurar e arrastar ela e colocar ela aqui, ó. E aí eu solto. Pronto, já coloquei ela aqui nos favoritos, tá? Então a usabilidade é bem simples, navegando na interface Unity, você não vai ter muita dificuldade, tá? Essa primeira aula de introdução, ela é uma aula bem tranquila para a gente começar a conhecer o Ubuntu Linux. Então o que nós falamos aqui nessa aula? Sobre LTS, que é o apoio a longo prazo, né? Falamos da versão atual, que é a 14.10, porém lá tem a 14.04, porque ela é LTS. Falamos sobre a diferença, né? Uma mais para computadores pessoais, outra mais focada em servidores. Falamos sobre o Unity, que é o gerenciador de janelas padrão do Ubuntu. Dash, que é o menu do Ubuntu. A barra de tarefas. O menu do Dash, que é o menu. Lentes, né, que são as opções de busca, como Wikipedia, SoundCloud, etc. E falamos sobre as ramificações que tem a versão Xubuntu, Kubuntu, GNOME Ubuntu. Existem outras, como o Lubuntu. Cada uma possui sua característica que vai vir com essa interface gráfica. Então o Xubuntu vem com XFCE, Kubuntu com KDE, GNOME Ubuntu com GNOME e assim por diante. Na próxima aula, vamos ver qual que vai ser o conteúdo aqui. Então aqui no portal do aluno, né, tux4.com.br/elearning. Se você está assistindo a videoaula pelo canal do YouTube, eu recomendo sempre que você faça o cadastro aqui, gratuitos. É um curso gratuito para quê? Para que você tenha o seu certificado, para que você tenha um material de apoio para download, faça os exercícios, tem os grupos, né, ajuda e suporte. Então é bem interessante. Na próxima aula vai ser um conteúdo complementar. Então esse conteúdo complementar eu vou falar um pouquinho links, né, de coisas interessantes. E depois desse conteúdo complementar, que realmente tenha curiosidade, clique lá na história do Ubuntu, pesquise na internet sobre mais informação sobre o Ubuntu. A gente vai começar a falar aqui sobre máquina virtual. Então a gente vai ver como instalar o VirtualBox no Windows, se você é usuário do Windows, para instalar o Ubuntu, sem precisar formatar o seu computador, para quem está iniciando, para começar a conhecer o sistema. E depois como instalar o Ubuntu no VirtualBox, antes mesmo da instalação do sistema propriamente dito. Ok? Obrigado por mais essa aula. Como eu sempre digo, vamos que vamos. Nos vemos lá na rede social tux4.com.br.